Entramos de novo. Dani, manda um oi de novo aí pra gente. Pessoal, deu certo agora? Eu acho que caiu aqui a conexão, ficou travado na tela vocês e eu também. Agora tá ok, Daniela. Tá ok, né? Beleza. Isso. Beleza. Vamos começar? Bora lá, né? Boa noite a todos, pessoal. Quer que comece, Aquiles? Como é que a gente vai fazer? Pode começar, fica à vontade. Começar? Pessoal, boa noite. Obrigada a todos aí pela participação, né, nessa live de hoje. Eu e Aquiles, a gente se reuniu para falar um pouquinho sobre fisiologia da poda do cafeeiro, né? A escolha dessa data foi um pouco meio que estratégica, porque o pessoal agora, né, estão realizando os processos de colheita, ainda tem muito café para ser retirado dos pés, né? A gente está em torno de 30% das colheitas, né, realizadas até o momento. É um ano de safra alta, né? Então a importância aí de se abordar um tema tão polêmico que é a poda do cafeeiro, né? A gente sabe que a cultura do café é uma planta que apresenta uma bienalidade, né? É uma cultura de ciclo perene, né? Que num ano ela investe basicamente os seus metabólitos para a formação de estrutura vegetativa, né? Folhas e ramos, para que no próximo ano ela utilize toda a reserva armazenada e tenha um arsenal fotossintético ideal para poder fazer o enchimento e formação de frutos, né? Bom, na live de hoje, eu e a Cris, a gente discutiu um pouco, tem muita coisa para ser falada, então assim, a gente vai começar um bate-papo, espero que vocês interajam bastante, vão nos mandando as dúvidas, tá? As perguntas para a gente poder ir respondendo, né? Bom, moçada, o que acontece? O cafeeiro, né, como eu comecei a dizer para vocês, é uma cultura bienal, né, que no ano ela investe bastante seus metabólitos para crescimento vegetativo e no outro ano ela vai investir em crescimento reprodutivo. O que acontece? Atualmente na cafeicultura, né, se a gente voltar lá na época que a cafeicultura chegou na região do Cerrado, especificamente na década de 70, era uma cafeicultura um pouco diferente, né? A gente tinha aí plantações com espaçamentos personalizados. Lá no início da cafeicultura existia assim plantios, né, de até 4 plantas numa cova só, era um espaçamento de 4 metros por 1. Então a gente tinha um outro cenário, né, para a cafeicultura. Hoje a gente fala na cafeicultura de renovação de canavial aí por no máximo 15 anos, né? A gente ainda tem alguns cafezais. A gente ainda tem alguns cafezais aí de 30, 35 anos, né, mais antigos, ainda implantados em espaçamentos um pouco maiores. E hoje a gente fala de renovação de cafés de lavoura cafeeira a cada 15 anos. Por quê? Basicamente em função do sistema, né, em renque mecanizado, dos plantios mais adensados. Consequentemente, isso leva a uma exaustão um pouco mais intensa da planta, né? A planta que tem essa bienalidade tão acentuada, então no ano que ela tem safras extremamente elevadas, no outro ano ela não consegue ter uma safra tão carregada, ocorre uma exaustão metabólica dos ramos que armazenam uma certa reserva, né? E a poda vem nesse sentido, de renovação de lavoura, né? De aumento de produtividade, de renovação vegetativa e, consequentemente, uma renovação de produtividade. Bom, Daniela, você comentou no início da live, né, a questão da safra brasileira esse ano, que vai ser, né, pode ser uma safra recorde, né, em torno de 62 milhões de sacas, nós estamos nessa expectativa, e é importante a questão principalmente essas lavouras com idade média de 10, 12, 15, 20, até 20 anos de idade, que a gente consegue observar, né, que deu uma produção alta esse ano, né, seria o momento ideal para a gente para o produtor, para o cafeicultor estar se utilizando da renovação. Né? E se falando de renovação, né, eu imagino que existe duas maneiras, a questão da poda de renovação ou o arranque e plantio de uma nova lavoura. Mas no caso, né, quando estamos abordando a poda, seria um mecanismo que o cafeicultor tem de retomar a produtividade da lavoura em um curto espaço de tempo, já que
né, depois da interferência de qualquer que seja o tipo de poda, ele terá um ano de safra zero, né, um ano basicamente de renovação dos ramos produtivos, e no segundo ano após a poda, principalmente essas podas menos drásticas, vai ocorrer a retomada da produtividade da lavoura, né? Sim, E, exatamente. e se falando em questão dos drenos, né, da questão da competição por assimilados, a gente tem que ressaltar o seguinte: quais são os principais drenos, né, de assimilados do cafeeiro? No ano de carga alta, são os frutos, né, que vão estar se formando ali, os frutos, os grãos, né, que estão sendo formados ali, que vai resultar especificamente no produto que a ser comercializado, tá? Bom, qual que é o segundo dreno que a planta utiliza? Preferencialmente, os drenos vegetativos, né, que são folhas, né, os ramos produtivos, o ramo ortotrópico, o ramo plagiotrópico, e em terceiro lugar, raízes, né? Então, no anticarga alta, vamos supor que lá, o produtor tem alguns talhões lá com previsão lá de 60, 70, 80 sacos por hectare. Então, os frutos são os seus principais drenos fotossintéticos, né? A folha, né, que é o principal área fotossintética, vai produzir os assimilados, eles vão ser drenados preferencialmente para o fruto. Então, por aí, né, há o pouco crescimento da parte vegetativa do cafeeiro, né? Vai haver um pequeno crescimento vegetativo, e raízes seria o último caso que a planta vai investir no anticarga alta. Já no anticarga baixa, principalmente após o cafeicultor ele interferir com qualquer tipo de poda, a prioridade então seria a renovação vegetativa e a renovação radicular do cafeeiro. Então existe essa questão que a gente tem que deixar claro. Sim, exatamente, Aquiles. Importante também a gente lembrar, né, hoje a gente vai abordar isso aqui na live, até isso influencia diretamente até mesmo na própria poda em si, né? Como a planta tem essa demanda tão acentuada, primeiramente para fruto e flores em ano reprodutivo, né? A gente sabe o quanto que a planta ela demanda energeticamente para a formação de fruto e até para a formação de flor. A gente sabe aí que a gente tem um gasto energético em torno de 20 centímetros quadrados de área foliar para manter o fruto na planta ao longo de todo o ciclo, e em torno aí de um gasto energético de 4,7 centímetros quadrados de área foliar para abrir uma flor que realmente vai se tornar um fruto posteriormente. E quando a gente pensa nessa questão de época da poda, é importante a gente imaginar que a cultura, se ela veio de repente de uma safra extremamente alta, se ela está muito depauperada, né? Quando passa aí o momento de seca, né, que o café venceu toda aquela época de evapotranspiração potencial de 350 milímetros, chega lá em setembro, né, agosto, setembro, que é a época de começar novas brotações, no primeiro momento a planta vai utilizar desse sistema radicular. Então, assim, a gente precisa entender que se a planta estiver muito depauperada, isso vai interferir também com relação à poda, né? Isso vem de encontro com essa questão que você falou da exaustão, da competição interna pelos metabólitos, né? A planta utilizou muito desses fotoassimilados, desse amido que estava armazenado, principalmente na raiz. Em anos de safra alta, se ela não conseguir retirar da área foliar fotossintética, ela vai retirar até mesmo do sistema radicular, né? Que vai acumular uma certa quantidade de amido aí para fazer respiração durante a noite, até para ter uma certa quantidade de energia. E aí, você falou aí, né? Sim, pode falar, Aquiles. Vamos lá. Não, vamos, senão eu falo demais. Pegando o gancho da questão da reserva de metabólitos, né? É importante a gente salientar também que do vigor vegetativo de algumas cultivares, né? Por exemplo, por que tem algumas cultivares que respondem melhor à poda do que outras cultivares, né? Por exemplo, clássico que eu deixo as cultivares do Mundo Novo, né? Que são de excelente vigor vegetativo. Então, qualquer tipo de poda que é realizado, seja drástica ou pouco drástica, as brotações elas são mais vigorosas, elas brotam mais rápido, né? Devido à capacidade que algumas cultivares têm de armazenar o excedente dos fotoassimilados na parte vegetativa, no caule, né? Parte que o carboidrato de reserva seria o amido, né? Que é uma macromolécula que a planta armazena o excedente nos caules, né? Em parte do sistema radicular, principalmente aquelas raízes mais grossas, onde a planta utilizar, assim que quando começa a brotação,
as plantas elas vão utilizar desse amido, vai quebrar esse amido em pequenas moléculas, né, de sacarose, glicose, frutose, para ser utilizado como fonte de energia para começar a sair as brotações. Já outras cultivares, devido ao seu baixo vigor vegetativo, tem-se uma certa dificuldade, né? Então, por isso que a gente tem que entender também porque alguns materiais respondem melhor ou não à poda, até porque se o cafeicultor quer fazer um esquema de safra zero, produzir 1 ano, 2 anos, depois podar, ficou 1 ano sem carga, novamente esse esquema, ele tem que ter na sua propriedade cultivares de alto vigor vegetativo. Porque se for um material de baixo vigor, não vai responder a curto prazo. Exatamente, professor. E até é bom você tocar nesse assunto já de safra zero, né? Que eu acho que é um tema extremamente interessante, porque quando a gente pega um histórico da cafeicultura, na região ali da Alta Mogiana, na região de São Paulo, de Franca, Pedregulho, o esquema safra zero já é alguma coisa que vem crescendo desde 2012, 2013, o pessoal vem evidenciando muito, né? E aqui na região do Cerrado, ainda era um pouco, o pessoal tinha um certo receio, né, com fazer esquema safra zero. E hoje está ficando muito comum, tanto aqui na região nossa de Patrocínio, região de Patos de Minas, Presidente Olegário, o pessoal já está se adaptando muito bem nesse esquema safra zero, né, mantendo aí produtividades biênio aí de 70 sacos por hectare. Hoje mesmo eu visitei uma fazenda que eles têm lá um IBC12 que produziu assim uma quantidade de 135 sacas estimadas para essa safra. Então, assim, estão colhendo a área para fechar, né? Então, assim, áreas extremamente produtivas, né? Existem alguns benefícios, né? Já adiantando, a gente tinha deixado um pouquinho mais para o final da live essa parte, né, professor? A gente já comenta, porque acaba que a gente fica muito solto, né? O esquema safra zero, ele vem aí, eu acho que vai ser a tendência da região do Cerrado, porque a gente acaba conseguindo, num ano de muita produção, alavancar, né, uma produtividade elevada, ter um bom rendimento. Consequentemente, no outro ano, assim, particularmente, né, no meu ponto de vista, eu gosto de brincar com os alunos que se eu fosse uma planta, eu preferia, né, que realmente após uma colheita, né, intensa, uma produtividade máxima, que fosse realizado um sistema de poda, né, um esqueletamento associado a um decote aí, para que eu pudesse ter um momento, né, principalmente aí no verão, começando com a chegada das chuvas, ter um momento de crescer, né, e desenvolver vegetativamente bem, investir bastante energia, né, ATP em crescimento vegetativo, formar ali todas aquelas placas solares que são essenciais para fazer o processo fotossintético, para no outro ano, né, daí passa um ano só vegetando, para no outro ano eu ter condição de novo, né, ter energia suficiente armazenada para ter uma produtividade extremamente elevada. E, consequentemente, né, isso é bom para o produtor, que no ano que ele está permitindo que a planta tenha esse investimento vegetativo, até o custo dele acaba diminuindo, né? Ele perde ali a questão do custo com a colheita no ano seguinte, que é um custo alto, representativo. Claro, a adubação a gente não pode retirar, mas querendo ou não, a gente vai adubar menos, porque o café a gente recomenda hoje a adubação conforme extração, né? Assim, manter folha para no outro ano ter de novo uma carga extremamente elevada. Então, assim, para o produtor é um manejo que encaixa super bem. Para a planta em si, pensando no café como uma cultura perene, bienal, também é fantástico, né, esse sistema. Isso. Vamos abordar um pouquinho sobre a questão lá dos princípios da poda, que você já até começou a falar também, a questão que eu vejo o primeiro princípio indicativo de que uma lavoura precisa de ser interferido com qualquer tipo de poda, seria a questão da perda do vigor dos ramos produtivos, né? Quais são os ramos produtivos? São os ramos de crescimento lateral, né? São os ramos denominados plagiotrópicos, né? através do seu dimorfismo. Os ramos de crescimento vertical são os ramos ortotrópicos. Então, quando esses ramos vão crescendo, produzindo frutos, ali quando a gente fala ali na roseta, né, que são nos nós, né, dos ramos produtivos, ali existe uma série de gemas denominadas gemas seriadas. Essas gemas, elas são inicialmente vegetativas, por natureza, né, fisiologicamente são vegetativas. Nessa época que nós estamos no ano agora, principalmente nos meses aí de abril, maio, junho, ocorre então, nessas gemas, o processo de evocação da gema seriada, que é transformar essa gema seriada em gema reprodutiva. Transformando em gema reprodutiva, ali então, naquele nó,
né, vai sair um botão floral, uma inflorescência, que, né, se tudo ocorrer bem, ela vai, né, desenvolver, vai diferenciar, passar por todas as etapas de diferenciação desse botão floral e culminar com a florada nos meses de setembro, outubro, né? Então, imagina uma lavoura nova, ele cresceu lá 14, 15, até 18 nós por ramo plagiotrópico. Então, quer dizer, significa que esse ramo está com alto vigor vegetativo, né? E ele continua crescendo. Só que cada vez esse ramo que já produziu frutos, que já diferenciaram, ele começa a crescer menos internode. É lógico, a planta vai crescendo verticalmente, ocorre a formação de novos ramos plagiotrópicos, né, na parte da copa, na parte superior, né, ocorre também a formação de ramos plagiotrópicos secundários. Então, à medida que a planta vai produzindo, ela vai, continua desenvolvendo vegetativamente, vai um ano de carga alta, outro ano de carga baixa. Por fim, os ramos produtivos, a partir do momento que eles começam a desenvolver, fica muito velho, eles vão perdendo vigor, começa a crescer poucos nós. Então, quando a lavoura nova, ela desenvolveu naquele ramo lá de 16, 15, até 18. Ela passa a desenvolver, então, 5, 6, 8 nós no máximo. E em cada nó vai ocorrer uma diferenciação de poucas gemas seriadas, que vai ocasionar, então, poucos frutos. É o que a gente fala de roseta rala, tá? Mas como que essa gema seriada, então, diferenciou em gema reprodutiva e como dali pode sair outro ramo, a gente cortando esses ramos laterais, né? É porque a natureza, ela é perfeita, né? Então, fisiologicamente, o cafeeiro, em cada nó, ele deixa aproximadamente em torno de 20 a 30% de gemas dormentes. Essas gemas seriadas, elas permanecem dormentes. Para quê? Para futuras ramificações, né? Então, a partir do momento que nós interferir, fazer, por exemplo, o esqueletamento ou o desponte, essas gemas dormentes, ocorre a quebra da dormência, e ela então vai, né, ocorrer uma nova formação de um novo ramo plagiotrópico. E esse ramo plagiotrópico, então, ele vai ter um alto vigor. Então, a gente tem uma grande renovação da área produtiva do cafeeiro, a um curto espaço de tempo. Então, esse, o meu objetivo seria, assim, se não o principal, um dos principais objetivos da gente entrar com a poda. Sim, com certeza, Aquiles. É interessante também a gente, aproveitando, falando de objetivo, né? Você comentou perfeitamente sobre a questão da exaustão dos ramos plagiotrópicos, né? É importante, então, já fazendo a casadinha, né? Assim que a planta de café começa a apresentar aí uma redução de produtividade, em consequência dessa redução aí de formação de gemas, de indução de gemas, seja por um fechamento intenso, pela intensa ramificação, né, submeter essas plantas às podas, né? Então, assim, intuitos, objetivos das podas do cafeeiro. Basicamente, a gente tem, então, quando a planta apresenta uma redução de produtividade evidenciada, quando o número de internódios apresenta-se de forma pequena, né, o crescimento desses internódios é menor, então, igual você falou bem, de 15 aí eu começo a ter 2, 3, 4, enfim, né? Quando essa planta também apresenta a formação de internódios curtos, né? Então, algumas das vezes, nem só é falta de água, ou de repente má nutrição, às vezes por exaustão mesmo, bioquímica da planta, né? Por falta de carboidrato, o ramo começa a crescer de forma reduzida, então o espaçamento ali de uma roseta para outra se torna bem curtinho, né? Reduzindo mais... Que vai ter menos frutos formados ali, né? Que vai ter menos frutos formados ainda, reduzindo mais ainda o potencial teórico do café, que seria ali de 48 frutos por roseta, né? Quando a gente pega uma roseta muito cheia, a gente vê no máximo 20, 22 frutos. Mas no caso do internode curtinho, você vai ver 6, 5 frutos de repente, né? Outra questão também importante a gente comentar, e isso é até dúvida de muitos produtores, principalmente no sistema de adensamento intenso, né? O pessoal que faz plantio aí em cafeiros de 3 metros por 0,5, por 0,4. O que eles têm passado, né? Eles têm passado uma situação que é a seguinte: a parte de ramos inferiores do cafeeiro, antes de ter uma perda de saia associada, ela tem uma redução de produtividade. Então, assim, você pega lavouras jovens, novas, que às vezes não tem um fruto no ramo inferior, né? Se a gente pegar e contabilizar, um fruto faz diferença, né? E se eu pegar e colocar que só no terço inferior da planta ali, suponhamos que a gente tem 5 ramos plagiotrópicos sem nenhum fruto, né? Se eu considerar cada 5 ramos desses aí com pelo menos
5 rosetas, né, contendo aí 15 frutos, né, em 4.000 plantas por hectare, 2.600, é muito significativo. Uhum. Né? Então, assim, uma outra preocupação seria com relação à renovação, à realização de poda, a abertura, né, dessas áreas que estão extremamente sombreadas, principalmente de ramos inferiores, porque a planta começa a ter uma competição entre esses ramos, ela começa a estiolar muito, ela começa a gastar energia fazendo crescimento vegetativo para tentar interceptar a radiação solar e acaba que não investe nada em produção de fruto. Né? Então, isso também entraria numa das preocupações nossas com relação à poda do cafeeiro. Né? Também para a gente, talvez é interessante o cafeicultor também, ele facilitar os tratos culturais também, né? Essa lavoura que está com, mesmo que não seja adensada, né? Nos lavouras de porte muito alto, a quantidade de radiação solar que vai entrar ali nas folhas é menor. Aí o pessoal fica perguntando, mas qual a radiação solar, né? É a matéria-prima para a planta fazer fotossíntese. É uma das matérias-primas, é a radiação solar que a planta vai, né, utilizar ali para fazer a fase fotoquímica da fotossíntese, que é produzir ATP e NADPH, que é a matéria-prima que vai ser utilizada depois para a formação dos carboidratos de reserva. E você falou que a questão primordial, a perda da saia, da ramificação dos ramos inferiores, a perda da saia. Chega um determinado momento que a gente acha que a planta ela tem saia, mas se a gente levantar os ramos inferiores, você tem 1 metro, 1,5 metro já de caule do ramo ortotrópico ali, sem ramificação secundária nenhuma. Então, isso é significativo no cafeeiro. É muito. Mais alguma coisa com relação às finalidades, aos objetivos? Acho que é isso, né? É isso. Só comentar também brevemente que também um dos objetivos é quando na condição de intempéries, né, seja uma geada, uma chuva de pedra, né, também é um momento que a gente deve, de repente, realizar a poda, igual no ano de 2015, foi um ano que teve uma geada muito incidente na região ali de Ibiá, Campos Altos, que boa parte dos produtores teve, assim, que recepar a planta, né, então a poda do cafeiro também vem de encontro com essas condições adversas, né, Aquiles? Sim, lembrando que a própria geada já é uma poda natural que a planta sofre, né, o cafeeiro, né, dependendo da intensidade, se for uma geada só de capote, né, ou se for uma geada um pouco mais intensa, ela vai ocorrer a necrose, né, não é queimar, vai ocorrer uma necrose nos ramos ali e vai ocorrer a perda dos tecidos de translocação. Então, se não tem translocação, né, se perdeu a translocação de água e sais minerais, não tem a capacidade de redistribuir depois esses assimilados. Né? Então, dependendo da condição também, às vezes nem precisa de podar, igual uma geada mais intensa, ela, realmente você falou, já vi vários casos que tem que recepar a lavoura mesmo. Sim, dependendo dos casos, apenas um desponte, né, um decote auxilia, mas em casos severos, né, realmente a gente tem que acabar procedendo a questão da recepa, né. Então, além disso, né, a gente acaba também entrando, só complementando, restabelecendo um reequilíbrio entre sistema radicular e parte aérea, né, porque chega um ponto também que a planta, ela faz uma produção ali de auxina, citocinina, isso acaba ficando equilibrado de uma tal forma que a parte aérea está vegetando muito, de repente vegetou bastante, chegou num ponto que os ramos estão exaustos já, a produção de metabólitos diminuiu, né? O sistema radicular também não vai acumular tanto amido, então chega um momento que em função de exaustão mesmo de nutrientes e de energia, né, de açúcar, eu preciso interceptar com algum tipo de poda para restabelecer esse sistema radicular parte aérea, né, para ter uma produção equivalente aí de auxina, citocinina, de forma cíclica, né, Aquiles? A questão do sistema radicular, as podas mais drásticas, a gente faz, assim que o cafeicultor ele interfere com essas podas, mas tipo a recepa, seja a recepa total ou recepa com pulmão, ocorre uma grande renovação do sistema radicular também, né? Na verdade, Sim. A planta fica praticamente aquele o pseudo pivotante, né? Ali mais Isso. algumas raízes, mas as raízes absorventes, de maneira, aquela raiz fininha absorvente, ela é toda renovada. Toda renovada. Né? Então é mais uma maneira de ocorrer o reequilíbrio. O reequilíbrio. Até quando a gente pensa que, assim, num tempo de 3 meses, né, estudos mostram que, no caso de uma recepa e um esqueletamento mais agressivo, mais drástico, a gente resta aí com 83% de
Com 83 não, a gente tem um Renovação. desgaste de 83 e resta aí com 17% de sistema radicular, que é basicamente esse sistema radicular basal que você comentou, né? Vamos falar um pouquinho dos tipos de poda, então? Vamos falar assim, O Aquiles. pessoal está Tá curioso para saber ansioso. quais são os tipos de podas, né? Bom, existem duas formas da gente interferir, né? A poda do ramo ortotrópico, que é o ramo de crescimento vertical, né, que seria através da recepa ou do decote, e a poda dos ramos produtivos, as podas dos ramos plagiotrópicos, né, que seria o desponte ou esqueletamento, né? Vamos falar da poda mais drástica que existe, começando pela mais drástica, que seria a recepa total, né? Que seria aquela poda que ocorre, né, o corte do ramo produtivo do cafeeiro, aliás, do ramo ortotrópico, corte do tronco da planta bem próximo ao solo, em torno de 40, 50, 60 centímetros, eliminando praticamente toda a ramificação lateral produtiva e ramificação vertical do cafeeiro, né? Então, esse tipo de poda, como ele é o mais drástico, a planta, o cafeeiro, ele vai demorar um pouquinho mais recuperar toda a sua vegetação, né? Tanto é que ele vai ter uma brotação, começa a sair um brotinho, vai sair os brotos ortotrópicos, e exige, então, um desbaste, né, desses brotos aí para... eu costumo recomendar ficar com dois brotos. Não sei se você gosta de recomendar dois ou apenas um, né? Então, por segurança, eu sempre recomendo deixar 2 ramos ortotrópicos e fazer a desbrota do restante. Então, essa poda, como ela é muito drástica, ocorre praticamente, ela é indicada para lavouras que sofreram, assim, tá bem, assim, tão debilitadas, né? Mas tem que ser uma cultivar com bom vigor para ter uma recuperação mais rápida. Cultivar de mais baixo vigor vai demorar um pouquinho mais responder esse tipo de poda. Exatamente. Então, só complementando, Aquiles, a recepa, então, ela é principalmente indicada em 2 motivos, né? O primeiro motivo seria uma perda de saia muito evidenciada por aquilo que a gente comentou, exaustão dos ramos plagiotrópicos inferiores, ou então também em função de lavouras que tiveram danos intensos da parte aérea, né? Por exemplo, pode falar. Ou aquela lavoura também que já foi interferido com vários tipos de podas também menos drástica, né? Isso, Que às de vezes repente um desponte, né? Isso, às vezes ela já está muito desgalhada, às vezes nem compensa fazer podas menos drásticas devido ao excesso de ramos ortotrópicos secundários. Exatamente. Né? Lavouras, por exemplo, que têm anos de carga muito alta, como esse ano, e são extremamente atacadas por bicho mineiro, ferrugem, cercóspora, que são problemas que acabam ocasionando uma desfolha intensa, né? Principalmente, aí já entra no tocante também de colheita, mas não tem como a gente separar muito, principalmente se o produtor deixou, de repente, aquele fruto ali por muito tempo, né? Sei lá, conseguiu realizar a colheita só em setembro, meados de setembro, né? Então pode ser que em função da carga elevada, desfolha intensa, colheita tardia dos frutos, seja uma opção também realizar esse tipo de poda, esse tipo de recepa, para poder ter uma renovação aí, porque a planta já vai estar extremamente exaurida, né, com relação à energia, carboidrato. Até porque nesse tipo de, como ela é muito drástica, não se recomenda fazer ela tão cedo, né? Na seca, por exemplo. O ideal é você esperar o início do período chuvoso para a planta já ter uma brotação inicial para não ter tanto esgotamento de carboidrato. Exatamente, principalmente se for uma recepa drástica, né? Na ausência aí de pulmão. O problema da recepa que eu vejo é a questão das falhas, né? O produtor que ele tem um stand muito falho, vai ficar, assim, fica um pouco complicado o manejo, porque naquelas falhas aí vai ter intensificar o manejo de plantas daninhas, né? Vai ser mais complicado. Eu acho que seria o momento dele fazer um replantio nessas áreas onde tem se falhas, aproveitando para plantar, por exemplo, a muda de 1 ano, para tentar cobrir essas falhas. O que você acha? Sim, concordo, Aquiles, até porque em áreas assim, muito falhadas, né, não justifica fazer uma renovação, porque quando a gente trata de recepa, a gente está falando de um sistema de planta nova com a raiz velha, né, embora 80% do sistema radicular seja perdido, mas de repente, se for uma lavoura mais jovem, né, claro que se for uma lavoura de repente 30 anos, né, de repente o mais indicado seria arrancar, né, e fazer um replantio, né, se tiver um número muito elevado de falhas, até para poder aumentar
a questão do número de plantas, população, enfim. Mas eu concordo com você, né? Em caso de lavouras novas, de repente, fazer um replantio de um mudão, muda de ano, para poder preencher essas falhas. Fazer o Para o repovoamento, produtor né? é triste demais olhar para a lavoura e ver a falha ali. Falha. Né? Então você vê a tristeza no olho dele. E acontece muito na recepa, mesmo sendo uma poda assim, drástica, que possibilita a renovação, ocorre que algumas plantas também elas têm dificuldade de brotar, né? Sim. Tem, porque às vezes assim, num plantio a gente não acerta 100%, né? Quem me dera. Sim, E às vezes aquela planta tá com o sistema radicular meio que problemático, a questão da produção de fotossimilado já foi um pouco desigual, era uma planta que sentia mais num ano de carga alta, e pode ser que é uma planta que não resista, né? A uma poda drástica e não consiga se restabelecer. Não tem energia suficiente para translocar, para induzir gema. A própria recepa, como ela é muito drástica, ela já tem essa possibilidade de algumas plantas não conseguirem emitir brotações, né? Exatamente. Um aspecto importante que nós temos que observar, principalmente nessas regiões onde venta muito, né, é a questão da quebra desses brotos por ação do vento, né? Sim. Principalmente se a brotação ela for menos vigorosa. Né? Se por algum motivo realizei a recepa no momento inadequado, né? Antecipei muito, a planta estava esgotada, estou numa área de altitude maior que 1.200 metros, venta muito, então assim, tem que ter certos cuidados. Eu diria que a recepa de todas as podas é a poda que exige mais cuidados, seja com controle de plantas daninhas, seja com controle fitossanitário, né? Que é como se fosse uma plantinha nova, e até mesmo com essa questão de vigor de brotações. E a possibilidade na recepa de deixar essas ramificações inferiores, se a planta ainda tiver saia ainda, né, que a gente chama de pulmão, né? Então, eu acho que se tiver possibilidade, né, de deixar essas ramificações inferiores da saia, pelo menos fazer uma recepa um pouco mais alta, de 80 centímetros, né? Essas ramificações, a folha, né, ela vai ser uma reserva de carboidratos para sair essas brotações. Então, ela, como se diz, né, nós vamos ter uma brotação mais rápida e mais vigorosa. Exatamente, até porque, assim, além da reserva, a gente tem um maquinário energético ali pronto, né, para captar a luz e produzir fotoassimilados. Existem trabalhos que mostram que no primeiro ano de colheita, né, uma lavoura com pulmão, aí você consegue uma colheita até próxima a 25 sacas, enquanto a lavoura com recepa sem pulmão, você vai conseguir aí a primeira safra de 10 sacas, então já impacta aí em 11 sacas, nada. E uma segunda safra aí dessa lavoura que foi a recepa drástica, né, pode conseguir até uma produtividade de 85, 87 sacas, enquanto que na outra com pulmão você consegue 98. Mantendo uma média aproximadamente de 48 para 59. 11 sacas é diferente, né? Dá um dinheirinho a mais no final, né? É significativo essa diferença. Muito significativo. Então, essa questão do pulmão, quando na presença de saia, é interessante. Agora, assim, para a gente ser mais prático, acho que quando o produtor decide fazer a recepa da lavoura, a saia ela já foi perdida, né? Então, na maioria dos casos, impossibilita, né, deixar essa ramificação inferior da saia. Mas se tiver a possibilidade, né, esse seria o recomendado. É um ganho médio em torno de 10 sacos a mais no biênio. 10 sacos a mais. Por hectare. Eu já vi, assim, para ser bem sincera, aqui na nossa região, assim, poucas fazendas que adotam esse sistema de recepa com pulmão. Né? O pessoal ali de São Gotardo, Campos Altos, é bem adepto, gosta bastante de fazer esse sistema. Tá? Agora aqui para nós em Patrocínio, o Pato de Minas, Presidente Legário de Regiões também que eu acompanho, assim, é menos comum. Né? Normalmente o pessoal já procede a recepa quando já perdeu saia do cafeeiro, ramos plagiotrópicos inferiores, então sem pulmão. Certo. Renovação total. O manejo da recepa, ele, assim, é o que você falou, né? Ele exige um pouquinho mais de cuidado, principalmente com relação às desbrotas, que devem ser realizadas, né? Assim, vamos supor que o produtor ele optou por fazer essa recepa no mês de outubro. Então, até no mês de dezembro, né, tem que fazer essas desbrotas, deixando aí em torno de 2 brotações, que posteriormente elas vão desenvolver, vão, né, produzir seus ramos plagiotrópicos, e futuramente, então, vão produzir, né, café. E seria, né, uma maneira de um produtor, se ele tiver uma boa lavoura, com bom espaçamento, sem falha, dele implantar a sua lavoura sem necessidade de fazer todo o procedimento de preparo do solo, fazer o procedimento de plantio das mudas, né? A muda já está lá, que é o toco que está ali, né? Lógico, a vida útil depois da planta recebada não vai ser a mesma de uma lavoura nova, jovem, recém-plantada.
E também o histórico. Se for uma lavoura com bom histórico de produtividade, uma lavoura com bom vigor, né, é um trabalho menos oneroso, com menos gasto produtor, que possibilita a retomada da produtividade a um curto espaço de tempo também. Não tão curto quanto as podas menos drásticas. Você falou, né? A partir do segundo ano após a poda, produções esparsas, mas no terceiro ano já produções bem elevadas. Exatamente, Aquiles. O problema maior também que eu acho, que eu vejo, é a questão do manejo de mato, que o produtor tem que estar atento para fazer, porque como tirou toda a vegetação, a planta praticamente vai ficar sem sai, exposição solar diretamente no caule, no solo, que ele vai ter que ter um cuidado maior no manejo da lavoura, principalmente se tiver infestação de corda de viola, né, que vai subir ali no tronco e vai ter que fazer um trabalho mais intenso para fazer o manejo disso aí. Com certeza, Aquiles. Adubações, né? Adubações é uma adubação praticamente para uma lavoura de primeiro ano, né? Concorda? Concordo. Porque, assim, é aquele esquema que a gente comentou, né? Uma planta nova num sistema radicular velho, né? Embora a gente tenha poucos por cento aí desse sistema radicular. Não podemos fazer a mesma adubação para pós-plantio da muda. Como o toco está ali, o crescimento ele já vai ser mais rápido, então vamos adotar a adubação de primeiro ano. De primeiro ano, exatamente. Faz a recomendação. Concordo. Sim. Questão de desenvolvimento, deficiência nutricional, brotações, né? Eu acho que o problema maior é a deficiência daqueles micronutrientes que eles são praticamente imóveis na planta. Por quê? Como acabou todo o sistema, como a planta tem poucos caboclos, perde em torno de 80% a 90% do sistema radicular. E o primeiro vai translocar os carboidratos que estão ali de reserva. Então, o problema maior de deficiência são aqueles nutrientes pouco móveis na planta, que só são absorvidos via sistema radicular, via xilema, né, através do sistema que vem da água, né, do solo. E o problema maior de deficiência, então, de manganês, boro, né? Exatamente. Então, para a planta de recepa, né, é igual para plantio novo mesmo. Principalmente deficiência de boro, de cálcio, que é um macronutriente também, é bem evidenciado. Sim, que é imóvel, né? Também, né? Mas boro e cálcio, assim, que tem imobilidade via floema, né? E também o manganês. De repente, um pouquinho de deficiência de nitrogênio quando o pessoal não faz a adubação de forma adequada também, porque vai gastar bastante para formação de tecido jovem, né? Então, assim, são as mais visuais, né? Beleza. Podemos passar para outra? Sim, podemos. Vamos falar de decote ou esqueletamento? Vamos falar no decote aqui, né? Vamos falar na poda dos ramos ortotrópicos. Ortotrópicos primeiro. Isso. Show. Então, o decote é aquela poda que ela ocorre também uma interferência no crescimento do ramo ortotrópico. Só que o corte ele já não é feito mais rente ao solo, ele é feito um pouquinho, ele é feito a uma altura média aí de 1,70 m, 2 metros, 2 metros e pouco. Então, visa, o principal objetivo do decote, visa a recuperação, né, dá mais força, mais vigor vegetativo para os ramos plagiotrópicos. Ou se a lavoura também ela sofreu um dano no próprio ramo ortotrópico, por exemplo, ela está com cinturamento, né? Às vezes o cinturamento Sim. seria aquela morte ali dos ramos ali superiores, um pouquinho abaixo da copa. Então, para a gente restabelecer um ramo ortotrópico vigoroso, mas aí seria competição de dreno também, né, Daniela? A partir do momento que a gente retira a parte superior do ramo ortotrópico, né, visa, né, os fotoassimilados, os fotoassimilados gerados através da fotossíntese, eles vão fortalecer os ramos plagiotrópicos, lateralmente. Exatamente. Porque a gente acaba procedendo à quebra da dominância apical da planta, Sim. né? E induz principalmente tanto novas ramificações secundárias, terciárias, né? Aumentando ali a área fotossintética, a área produtiva, né? Como o crescimento de ramos laterais. Aproveitando o gancho, né? Hoje o decote, ele é feito também, principalmente até alturas um pouco maiores, né? Quando é associado ao sistema safra zero. O pessoal faz o esqueletamento, faz um decote um pouco mais elevado, junto aí ao esqueletamento. Mas depois a gente comenta junto com o esqueletamento no sistema safra zero. Aumentando, então, a área produtiva da planta, né? A área reprodutiva da planta. Já que vai fazer safra zero? Sim. Então, assim, atualmente, dificilmente, né, o pessoal faz só decote. Normalmente o pessoal faz decote e já quer fazer um esqueletamento, pelo menos um despontezinho ali junto para aproveitar um pouco mais.
o vigor das brotações. Sim, qualquer, é, qualquer interferência, então, no ramo ortotrópico, né, a quebra da dominância apical ela vai gerar, então, uma grande, né, produção de ramos ortotrópicos secundários, terciários, a planta ela vai começar a soltar novas brotações ortotrópicas. Sim, Que a gente fala, ela se deixar depois sem desbrotar, que assim, eu acho que é difícil também a questão da mão de obra, ela vai ficar aquela planta totalmente desgalhada futuramente, né? Mas fica. o ideal, a gente falar uma coisa agronomicamente correta é uma coisa, mas falar do ponto de vista prático é outra. Viabilidade, né? O ideal seria a gente deixar duas brotações, né? Duas brotações e desbrotar as outras para quê? Para a gente aumentar a longevidade. Agora, se vai trabalhar com safra zero, não tem sentido também fazer Sim. essas desbrotas. Mas se o cafeicultor quer fazer um decote, depois associado a uma poda dos ramos laterais, se ele quer depois tirar, eu quero tirar 4, 5 safras para depois fazer outro tipo de poda. Então, o ideal seria desbrotar, né, deixando aqueles 2 ramos ali, né, mais vigorosos, os ramos ortotrópicos, que depois ele vai originar a nova copa da planta. Exatamente. Isso que você falou foi muito bem colocado, Aquiles, porque assim, a mão de obra com desbrota, além de ser cara, né, o rendimento é muito baixo. Né? Você contratar pessoas para ir lá manualmente retirar, né, fazer a desbrota desses ramos, além de ser muito oneroso, o rendimento é mínimo. Né? Então, é o que acaba inviabilizando um pouco e deixando o produtor naquela, nossa, será que eu faço? Será que eu não faço? Então, às vezes, ele não sabe qual decisão tomar. Né? Se investe realmente, quando a área é muito grande, é um pouco até mais complicado. Né? Bom, então não adianta, né? A maioria das vezes que é feito o decote aproveita para fazer a poda dos ramos laterais também, que são os ramos progeotópicos e são os ramos produtivos. E o mais comum é que se faça, por exemplo, o desponte, que é um corte feito um pouco mais longe do tronco, em torno de 40, 50 centímetros, ou o próprio esqueletamento, que é uma poda feita um pouco mais próximo do tronco, em torno de 20, 30 centímetros de distância, né? Sim. Qual dos dois a utilizar? Isso depende da lavoura, né? Depende de a gente olhar como que está o vigor desses ramos produtivos. Eu falo, quanto mais próximo do tronco cortar, né, os ramos plagiotrópicos, quer fazer o esqueletamento, menos reservas a planta vai ter, né? Lógico que ela vai aquelas gemas seriadas que estão dormentes, vai quebrar a dormência dela, através da quebra da dominância apical, vai sair brotação, mas ela sobra menos reserva. Então ela vai revigorar, mas comparado com o desponte, como fica mais ramificação plagiotrópica produtiva, às vezes fica um pouquinho mais de folha, essa folha ela vai servir de fonte de carboidrato para a brotação desenvolver. Então o crescimento, o revigoramento, talvez ela é mais rápido, que vai resultar numa produtividade maior, né, 2 anos depois dessa poda. Agora, para trabalhar com anti-safra zero, tem que ser o esqueletamento mesmo. Tem que ser o esqueletamento. É assim, o quanto mais puder evitar uma poda drástica, né, isso pensando em rentabilidade no mesmo ano, melhor, né, porque quando você faz a safra zero, uma poda muito drástica, querendo ou não, vai ser um ano que você não vai ter produção, não vai ter devolutiva desse investimento. Então, assim, enquanto tiver saia, ramos plagiotrópicos inferiores, né, tiver uma certa quantidade e visar, por exemplo, só uma redução de porte, alguma coisa nesse sentido, ou até incremento de rosetas, né? Às vezes está com problema só de rosetas ralas, mas o ramo ainda tem um certo vigor, de repente um desponte aí case muito bem, né? O esqueletamento mesmo só quando precisar. É interessante a gente, né, os agrônomos, né, os técnicos, né, que trabalham na área de café, os consultores, antes de decidir qual tipo de poda que vai ser feito, interferência no ramo lateral produtivo, é interessante que a gente vê, né, a gente até tira um pouquinho ali da casca ali do ramo produtivo para ver como é que estão os tecidos, se aquele tecido está vivo ou não. Né? Às vezes tem um ramo ali que a gente acha que está seco, a extremidade dele, né, e outro ramo às vezes está bem, mas os tecidos ali que translocam, o xilema, o floema, que a gente não consegue, mas a gente vê, né, pela coloração verde, ainda está correndo translocação de assimilados ali. Né? Então, às vezes, não tem tanta necessidade de fazer uma poda muito drástica, muito próxima ao tronco, porque
a recuperação ela vai ser mais lenta. Mais lenta, exatamente. Já começa a falar de esqueletamento, Aquiles? Pode falar. Então tá. Bom, então, aproveitando, né, a gente falando um pouco de esqueletamento, acaba que como é muito dinâmico, né, a gente abordou um pouco, foi comentando um pouco de tudo. Esqueletamento é uma poda mais drástica, igual a gente comentou, né, ele vem de encontro a um revigoramento maior de saia, principalmente dos ramos plagiotrópicos, né, sabendo que ele é feito aí em torno de 40 até 50 centímetros aí. O pessoal que faz esqueletamento gosta muito de fazer a formação de cone na planta, né, então começa ali com o esqueletamento em torno de 30 nos ramos mais superiores até 40 nos inferiores, para fazer aquele formato de conezinho cônico no café, né? Para plantas também que tem uma redução de porte, que tem uma redução de produtividade, visa-se uma redução de porte da planta. Para planta que sofreu muito ataque por pragas, doenças, né? Que às vezes exauriu muito com relação a uma safra muito intensa. Então, normalmente realiza-se o esqueletamento. Normalmente, quando se faz o esqueletamento, ele vem associado ao decote, né? Aqui, nesse caso, realmente não justifica fazer um desbaste, uma poda de ramos laterais, se não fizer uma quebra de dominância apical lá em cima, porque senão a planta realmente não vai conseguir investir, né, os drenos, né, os fotoassimilados ali para os ramos plagiotrópicos laterais. Então, a gente tem aí em torno de um decote em torno de 1,60 m, 2 metros, existe até 2,20 m, né, para o decote associado ao esqueletamento, principalmente associado à questão da safra zero, né, Aquiles? Você falou um aspecto interessante aí, a questão do formato, né, do esqueletamento, que é um formato cônico. Eu perguntei isso na sala uma vez lá para os alunos lá, na época lá, e os pessoal viram, por que fazer em formato cônico ao invés de fazer em formato cilíndrico? Né? É justamente porque a ramificação da copa ela tem mais vigor, então ela brota com mais facilidade. Já a parte mediana da saia, como ela tem um menor vigor, deixando um pouquinho mais longe do tronco, ela tem mais reserva de carboidrato e amido que eles vão ser desdobrados para fazer as brotações. Ao passo que se fizer em formato cilíndrico, né, a brotação, às vezes ela vai ter uma brotação maior na parte superior da copa. Né, a parte mediana, a parte mediana da planta, um pouquinho mais baixa, pode demorar um pouquinho brotar mais, ou ter uma dificuldade de brotar, por ter ficado pouca reserva, por ela ter menos vigor. Exatamente. E também quando a gente faz esse procedimento em formato cônico, a gente acaba favorecendo, né, impedindo, na verdade, aquele efeito guarda-sol, né, porque se começa a ter muita brotação, muito vigor na parte superior, ou se tiver mais ou menos equilibrado com a parte inferior, ocorre uma competição, né, por radiação luminosa, que pode ser que a produção ela seja menor. Embora a gente saiba que a produção... Acaba que facilita também, né, a interceptação da radiação solar ali depois nos brotos que for desenvolver, nas flores que vão ser formadas. E essa interceptação da radiação solar é primordial para o cafeeiro depois fazer os seus assimilados aí, que vão ser utilizados para a planta revigorar. Exatamente. Então, lembrando, né, que o esqueletamento é indicado para lavouras que estão em fechamento, para lavouras que foram muito desgastadas, lavouras que foram atingidas também aí por geada, né, geada de capote, ou que perderam ramos, né, muitos ramos, e também para renovação dos ramos produtivos. E sempre pensando aí, já que a gente está renovando e está alterando a questão do maquinário fotossintético, pensar no maior favorecimento de radiação solar, né, Aquiles? Porque, igual você comentou, é primordial no estabelecimento inicial da cultura, né, na formação aí, de novas folhas, principalmente de folhas vigorosas. Sabendo que o cafeeiro ele já tem essa dificuldade, né, que é uma cultura aí originada lá da Etiópia, de regiões mais sombreadas. Já é uma cultura que não gosta muito de sol, mas que precisa do sol para poder fazer a questão da diferenciação de gemas e da produção em si, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de forma que exista uma competição interna menor na planta, né? Principalmente ramos entre ramos. Isso, questão o cafeeiro, como é uma planta de mecanismo fotossintético C3, né? Ele faz aquele processo lá da fotossíntese, e na fase carboxilativa existe processo então de fotorrespiração, que acaba, né, que quando tem temperaturas muito elevadas, né, acima de 30 e 33 graus, 35, né, ocorre uma diminuição da taxa fotossintética líquida, que vai
ocasionar que a questão a gente fala escaldadura na folha, né, que seria a queima da folha pela própria radiação solar, principalmente quando as temperaturas estão muito elevadas. Então, essa questão, né, da interceptação da radiação solar, o equilíbrio, né, da área foliar da planta, é importante até para a gente ter um melhor aproveitamento dessa radiância e diminuir a questão da fotorrespiração. Quer dizer, não é diminuir, né? É diminuir os efeitos da fotorrespiração, né? Diminuir a questão da escaldadora. Até agora, como se diz, né? Se a temperatura for muito alta e estiver fazendo calor demais, associada à seca, naquela parte da planta que principalmente pega o sol da tarde ele é mais forte, tem uma quantidade de radiância maior, ela vai sofrer mais com esses processos aí da escaldadura. Exatamente. Até porque, assim, a planta, como sendo C3 e fazendo fotorrespiração, é super normal, né? Que como a gente tem uma quantidade muito maior de oxigênio, em torno de 16 ppm aí atmosféricos, contra 490, 16% de oxigênio contra 490 ppm de CO2, é óbvio que a planta vai tender, já que a rubisca consegue carboxilar e oxigenar, ela vai oxigenar, tem mais oxigênio, né? E assim, quando a gente tem essa temperatura muito elevada, associada à radiação solar intensa, ocorre uma inativação, a perda, né, até de atividade da rubisca, né? A gente fala que acima de 35 graus Celsius, a atividade dela vai a zero, né? Principalmente em plantas de cafeeiro. Então, assim, dias muito quentes, insolação muito intensa, além de causar essa escaldadura de folhas, né? Vai formar também a questão de espécie ativa de oxigênio, enfim, e vai acabar prejudicando a produtividade futura da planta de café, né, até a formação de novos ramos. E então o esqueletamento, né, essas podas aí, tanto o esqueletamento quanto o desponte, ele permite então essa renovação intensa dos anos produtivos do cafeeiro, que permite ao cafeicultor então planejar a sua safra, né, vai ter um menor gasto, principalmente no ano de condução após essas podas, e no segundo ano após essa poda, geralmente o cafeicultor, nesse tipo de podas, ele pode antecipar um pouquinho, né, Daniela? Ele já pode ser feito aí, eu até acho que o desponte junto com o decote já pode ser feito até na seca. E Sim. Acabou a colheita, já pode fazer, sem precisar de esperar a chuva. Até porque a planta vai começar a brotar através das reservas de amido que ficou aí no caule, né? Tanto no caule ortotrópico, no plagiotrópico, no próprio sistema radicular que ainda sobreviver. Então pode ser feito em julho, agosto, às vezes o produtor fica esperando as primeiras chuvas, às vezes ele espera a chuva, vem que a floradazinha rala, ele espera, eu vou esperar, porque vai dar café, deu florado, mas é que ele engana. Engana, porque a flor aberta, ela apresenta, ela tem uma ilusão que a gente acha que vai dar muito, muito fruto, mas na verdade não vai dar nada, né? A gente não conta com as perdas que estão por vir, né, na verdade. Então, o ideal é o produtor já acabar de fazer a colheita, mesmo na seca, ele já entrar fazendo a poda, para acelerar aí seus traços culturais e nem esperar vir a florada. Né? Exatamente. E o bom é que quando você procede à poda logo após a colheita, você acaba conciliando com aquela fase de senescência natural do cafeeiro, né, a sexta fase do cafeeiro, que é a fase de autopoda. Já é uma fase que ele está jogando ramo terciário fora, ramo quaternário, sistema radicular. E a gente aproveita e submete aquela poda ali para quando vir o aumento de umidade relativa do ar e até as chuvas, ele já investir de uma vez só no novo sistema radicular, em novas brotações. Então acaba que você permite à planta, assim, você não tira ela da sua fenologia, né? Que quando você submete, tem que submeter a poda, é claro, que em condições de depauperamento intenso, algo do tipo, a gente tem que submeter uma poda ali em outubro, novembro, querendo ou não, a gente muda um pouco da fenologia da planta, forçadamente, né? Que ela vai levar um tempo para se restabelecer. Então, acaba que a gente interfere, assim, artificialmente na planta, né? Mas aí, então, essas podas aí menos drásticas, né, esqueletamento e o desponte, ele permite, então, no segundo ano, o produtor, então, ele ter produtividades aí bem significativas, né? Às vezes ele estava com uma média aí, uma lavoura com velho de 15 anos, 16 anos, 18, com a média de 30 e poucos sacos por hectare, né? Então, vamos considerar, então, no ano depois, no segundo ano após essas podas, ele tem possibilidade, dependendo do vigor da lavoura,
ele ter aí 60, 80, 90 sacos por hectare, né? Perfeitamente. Tranquilamente. Já vi áreas aqui na nossa região de 120, 130 sacos por Já hectare. também, Mundo Novo principalmente, né? Principalmente que tem um vigor muito elevado, né? Muito Então, vigoroso. assim, muito vigoroso. Em resumo, né? Eu tô vendo o pessoal mandando ali, né? Os questionamentos. Em resumo, assim, né, Aquiles? Ficariam, então, as podas menos drásticas em julho e agosto, né? E Sim, podas mais mais drásticas drástica, normalmente em setembro, setembro, outubro, assim, com o outubro. início das chuvas, né? Para ter umidade Sim, e vigor de brotações. sim. A Michelle também tá puxando a orelha aqui, falando que o nosso tempo está esgotado, mas tem Tá tempo para... quase, ainda não. Tá sim. Beleza, vamos dar uma pincelada final aqui para a gente abrir para pergunta? Para Ou não? perguntas. Não, acho que não dá tempo. Dá tempo não, Michelle? Eu acho que o pessoal pode fazer e depois segue a Ah, professora, sim. né? Beleza, Manda então pergunta, a gente encaminha e qualquer vocês questionamento aí respondem, pode né? Eu passar acho para que não nós dá aí tempo. via WhatsApp ou via e-mail, que nós vamos procurar responder então para o pessoal que está assistindo E aí, né? lembrando, o pessoal que está assistindo, o formulário já está no site do Unicerp. Daqui a pouco a gente vai pôr na bio do Instagram para quem assistir e quiser o certificado, beleza? Beleza. Então, eu acho que o recado foi esse, né? A gente falou um pouquinho, né? Abordou então sobre os objetivos da poda, a renovação dos anos produtivos, né? O produtor retomar a produtividade sua, seria uma maneira dele retomar o ciclo produtivo da lavoura, né? Em um curto espaço de tempo. O gasto, lógico, depois da poda ele é um pouquinho, no ano de safra zero ele é menor, mas existem alguns tratos culturais assim, mais intensos com relação ao manejo de plantas daninhas. As adubações elas também têm que ser baseadas nas recomendações, tudo correto. A Recepa faz uma recomendação para um café de 1 ano e eu acho que nós não falamos aqui na adubação, Daniela, mas para uma lavoura que foi escaletada ou decotada, eu acho que a gente tem que fazer uma adubação considerando a média de produtividade dela, né? O que você acha? Exatamente, considerando a Considerando extração a e a média. média de produtividade, né? Vamos supor que a lavoura, no ano de carga alta, ela produz 80, no de carga baixa, produz 30. Qual que é a média dela? 40, 50? Sim. Vamos fazer uma adubação, Normalmente a porque recomendação é conforme a média, né? Você pega a isso. maior e a menor produtividade, divide por 2, Porque faz a recomendação. se for seguir a recomendação lá do algumas recomendações, antes de safra zero, menos que 10 sacos por hectare, menos de 20, você vai jogar quase nada de adubo e ela vai revigorar pouco, né? Então Então, aí não adianta, não tem que tomar justifica cuidado. proceder uma poda com esqueletamento que é agressivo, que é drástico, se você não estiver disposto a investir em nitrogênio e potássio. Eu falo assim, não tenha dó, nitrogênio e potássio gasta mesmo, porque se manter o vigor ali de brotação, no outro ano a safra é certa. E eu acho também, se o produtor tiver possibilidade, se às vezes se o café tiver com um preço melhor, se ele tiver mais capitalizado também, compensa ele fazer qualquer que seja um produto, um bioestimulante via raiz. Com certeza, um ácido úmico, sim, um produto à base de auxina, um composto orgânico, ou esses fungicidas, inseticidas via solo também, que tem efeito fisiológico, efeito bioestimulante, para aumentar, para fazer o desenvolvimento de raiz, né? Porque aumentar o desenvolvimento de raiz vai translocar um pouquinho mais de oxígeno no sistema radicular, para depois, né, que tiver mais sistema radicular, ela investir em crescimento vegetativo, né, em vigor vegetativo. Exatamente, fazendo um balanço aí com a citocinina também, né? Sim. Super válido e assim, tá na moda agora, né, aqueles pessoal realmente investir em bioestimulante, aplicação de micronutrientes, então assim, a gente sabe que tem importância, né, e precisa realmente, e ajuda muito num período aí pós-poda, né, no maior vigor e na maior velocidade, né, de brotações. Certo. Então, para fechar aqui, né, Daniela, eu acho que o recado foi dado. Esse ano, como é um ano aí de carga alta, o produtor, esses talhões que já estão mais antigos, que sofreram muito com essa produtividade que vai ser colhida esse ano, né? Então, é o momento de pensar em poda para fazer a renovação do seu cafezal, que é uma maneira. Então, o produtor ele tem que planejar, né? O produtor quando o produtor ele planeja suas atividades, inclusive ele tem que planejar as podas antes, até mesmo antes, né? O produtor que ele tem um bom planejamento, ele já sabe qual que é o ano que ele vai podar, quais são os talões que ele vai podar, esse ano, o ano que vem, no outro ano, né, Daniela? Exatamente, a não ser que tenha um problema no meio do caminho, né? Só se acontecer alguma adversidade, certo. Ou intempérie, alguma coisa do tipo, né? Mas é isso mesmo, Aquiles, e assim, eu acho super válido, né? O manejo de poda do cafeiro de desbrota é um manejo que deve ser realizado, é uma cultura perene, é uma cultura bienal,
Então, assim, o momento é agora, né? Finalizou a colheita aí, já viu que a produtividade está um pouco baixa, existe uma exaustão, vamos fazer a poda. Beleza, então agradecer todo mundo que acompanhou a live aí, especialmente os alunos aqui do curso de agronomia, do curso de cafeicultura, do Unicef, dizer que nós estamos aqui disponibilidade